Glória a Jesus. Abre nossas Bíblias em João, irmãos. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 12, irmãos. Se a gente ler esse aqui a partir do versículo 1, todos já conhecem muito bem a história da mulher adúltera, né, irmãos? Que foi apresentada a Jesus pelos homens ali da lei. E eles, pela lei, eles diziam que essa mulher deveria ser morta, porque ela foi pega no adultério, né, irmãos? Então a lei ensinava assim. A lei era o que eles tinham por mandamento e ordenança, eram os estatutos lá. Então, segundo tudo isso, essa mulher deveria ser morta. E ali apresentaram para Jesus e, por fim, esses homens desistiram de condenar essa mulher, porque Jesus conversou um pouquinho com eles, um pouquinho só que Jesus conversou com eles ali. Eles saíram um a um, foram embora e desistiram da empreitada deles. E aí Jesus disse para essa mulher, vai e não peques mais. E a partir daí, logo em seguida, Jesus ele faz ali aqui um discurso, né, irmãos? Ele está pregando aqui, ele diz aqui no versículo 12, diz assim a palavra, irmãos. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá o quê, irmãos? A luz da vida. Então Jesus, ele é a luz, né, irmãos? Jesus sempre foi a luz, irmãos, sempre. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, antes de Jesus vir, antes dele pagar o preço pelos nossos pecados, antes dele ir para a cruz, antes dele ressuscitar, a palavra diz que os profetas, eles profetizaram de Jesus, e essas profecias relacionadas a Jesus eram uma luz que alumiava onde, irmãos? Em lugar escuro. Então, ainda nas trevas lá, ainda antes de Jesus vir, tinha uma luz ali, que eram as profecias relacionadas a Jesus. O resto era só o quê, irmãos? Trevas. Inclusive, essa parte, onde diz que aquela mulher deveria ser morta, também é trevas, não é, irmãos? Trevas. Por que trevas, irmãos? Porque antes de Cristo não havia espaço para arrependimento, irmãos. Antes de Cristo não havia oportunidade do arrependimento. Quando Jesus vem, aí ele diz, aqui depois de essa mulher ir embora, depois dele levar luz a ela, qual foi a luz que ele levou? Vai e não peques mais. Ele dá oportunidade, irmãos. Ele dá oportunidade da pessoa mudar de vida. E quando se fala em Jesus, é mudança de vida. Quando se fala em palavra da verdade, que veio por Jesus, é mudança de vida. Então o Evangelho, as palavras de Jesus, ela vem dizendo, mude de vida. Né? Versículo 12 de novo aqui, ó. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos em Mateus, irmãos. Mateus capítulo 4, irmãos. Então, antes de Jesus vir, irmãos, as profecias relacionadas a Jesus era uma luz que alumiava em lugar escuro. Quando Jesus veio, ele clareou tudo. Aí Jesus ele foi para a cruz, ele ressuscitou, ele envia os discípulos a pregar a palavra, e os discípulos se tornam luz, e os discípulos já morreram todos, né, irmãos? E hoje resta cada um de nós. Cada um de nós hoje devemos ser a luz. Irmãos, o mundo está em trevas, o mundo é trevas, o mundo vai de mal a pior, as coisas acontecem a cada segundo no mundo, e o que torna o mundo menos ruim, irmãos, o que torna o mundo ainda habitável é a luz. É a luz que vem por Cristo. É a luz que vem por Jesus. Porque se não fosse, irmãos, imagina o que seria isso. Imagina o que seria isso. Imagina o que seria o mundo sem o Espírito Santo na vida daqueles que creem. Imagina o que seria o mundo sem a palavra da verdade na vida daqueles que creem. Como seria? Então, a impressão que dá, irmãos, a impressão que dá é que cada um faz o que quer, a impressão que dá é que está tudo desordenado, e realmente as coisas estão feias mesmo. E a palavra diz que os dias são maus e a tendência é piorar. Vai passando o tempo, o mal ele também evolui e as coisas pioram. Mas ainda existe condição de manifestar a luz e sempre vai existir, irmãos, enquanto Cristo estiver na vida de alguém, né, irmãos? Só não existiria mais se a luz não raiasse na vida de ninguém, se o Espírito Santo não tivesse na vida de ninguém, mas isso jamais vai acontecer, porque sempre vai haver aqueles que creem, né, irmãos? Aqui, Mateus capítulo 4, versículo 13, irmãos, 12, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz... Então essa profecia aqui, irmãos, já dizia a respeito disso, né, irmãos? A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas, viu o que, irmãos? Uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, o que aconteceu, irmãos? A luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então quando Jesus ele vem, quando o reino dos céus ele chega, irmãos, ele chega trazendo luz. E quando se fala em luz, é entendimento, irmãos.
Então ele veio trazendo entendimento para quê? Para que aqueles que estão em trevas, eles possam sair das trevas. E aí, muitas vezes, irmãos, muitas vezes, as pessoas falam assim, né? Ah, mas o fulano, o ciclano, não teve oportunidade. Ele morreu sem oportunidade de conhecer Jesus. Isso aí, irmãos, não é verdade. Isso aí é um engano que o mundo prega. Isso é um engano que o próprio inimigo, ele semeia. E as pessoas abraçam isso. As pessoas, elas acabam acreditando mesmo que muitas pessoas não têm acesso a Jesus. Isso é uma mentira. Por quê? Porque a palavra, ela mostra o contrário, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 16, né? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam sentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus chega, a luz raiou. Aí, irmãos, antes de Jesus, como eu disse, antes de Jesus tinha a palavra dos profetas. Então aqueles homens que viveram antes da vinda de Jesus, eles tinham ali uma luz ali. Era a palavra dos profetas, aqueles que profetizavam da graça, que havia de se manifestar, que profetizavam da salvação, que havia de se manifestar, da libertação. Tudo isso já era pregado ali, tudo isso já era dito ali. Existiam essas profecias. Quando Jesus vem, ele vem aqui, ó, cumprindo uma profecia. E ele cumpre, e a luz raiou. Jesus, irmãos, aqui, ó, vamos em João capítulo 1. Então ele vem dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Há necessidade de arrependimento. Mas quando se fala que há necessidade, há também uma oportunidade, irmãos. Imagine se houvesse uma necessidade e não tivesse oportunidade. Ah, o homem tem que se arrepender, mas ele não tem oportunidade. Ele tem que fazer, mas ele não tem condições. E em Cristo não existe isso. Em Cristo, irmãos, ele nos ajuda. João capítulo 1, no versículo 1, vem dizendo aqui, ó: no princípio era o verbo, a palavra, né, irmãos? E o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava o quê, irmãos? A vida. Então, em Cristo, irmãos, está a vida. E a vida era o quê? A luz dos homens. E a luz resplandece aonde, irmãos? Nas trevas. Irmãos, o que é maior, as trevas ou a luz? A luz. As trevas nunca vai ser maior que a luz. Você pode pegar uma treva escuro, escuridão, e põe uma luz pequenininha ali, irmãos. A luz vai aparecer. Vai aparecer. Então, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então o problema está aí. As trevas não compreendem. O engano não compreende a verdade. A mentira não compreende a verdade. O engano não compreende a palavra que tira o engano, irmãos. Aí diz aqui, ó, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João Batista, né, irmãos? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então quando ele vem testificando da luz, ele vem pregando o quê, irmãos? O arrependimento. João Batista, ele chega pregando o arrependimento e dizendo que a salvação estava chegando. Ele vem falando para os homens: olha, mudem de vida. Como que pode vocês acreditarem que com a vida que vocês levam, vocês vão conseguir salvação? Com a palavra que vocês têm, com o entendimento que vocês têm, com a doutrina que vocês têm, o jeito, o modo de vida que vocês têm, vocês não vão conseguir. Vocês têm que mudar de vida. Ele vem pregando isso daí. E matam ele, não é, irmãos? Matam ele por quê, irmãos? Matam ele porque ele manifesta ali o erro, né, irmãos? O engano. E aí ele se intromete, né, irmãos, na vida de alguém, né? Vamos dizer, se intrometeu como, irmãos? Mostrando a verdade ali. Ó, você está em pecado. Isso que vocês estão fazendo é pecado. E mataram ele, né, irmãos? Mataram ele. E aí diz aqui, ó, versículo 7, ó: este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Quer dizer, testificasse de Jesus, né? Ali estava a luz verdadeira, irmãos, que alumia todo homem que vem aonde? Irmãos, todo homem que vem ao mundo. Quando fala homem, é homem e mulher. Toda criança, irmãos, toda criança quando vem ao mundo, ela depara com o quê, irmãos? O mundo é trevas, certo? O mundo é trevas, o mundo está em pecado. O mundo está no erro, está no engano, o mundo está. Tá. Mas quando a criança nasce, ela depara com o quê, irmãos? Com a luz. Jesus, ele está em cada um daqueles que creem. Então, quando a criança nasce, ela depara com a luz. E aí, quando ela nasce, ela nasceu do quê, irmãos? Ela nasceu da semente corruptível ou nasceu da semente incorruptível? Ela nasceu da semente corruptível. Ela nasceu do pai e da mãe, como de Adão, né, irmãos? Adão, o primeiro homem, semente corruptível. Essa criança nasceu da semente corruptível, ela depara com a luz. Irmãos, por que nós não batizamos o bebê? Por quê, irmãos? Por que nós batizamos a pessoa quando ela está já com discernimento, ela consegue decidir o que ela quer da vida dela? É por conta disso. A criança, quando ela nasce, ela depara com a luz. Mas aí ela vai crescendo, né, irmãos? E ela tem a oportunidade de seguir na luz ou de ir para as trevas. E aí tem as influências, né, irmãos?
tem influência de pai, de mãe, de colegas, tem um monte de influência. E aí muitos podem dizer assim, pô, mas a criança não teve oportunidade, o pai não é convertido, a mãe não é convertida, como que essa criança ia se converter? Irmãos, isso não existe. Por quê? Tem muitos que o pai não é convertido, a mãe não é convertida, e no decorrer da caminhada, o jovem ali se firma em Cristo, a criança ela se firma em Cristo, e ela tem desejo de estar em comunhão com os irmãos, com a palavra, e ela se converte, e ela é uma bênção. E tem muitos que o pai e a mãe são convertidos, firmes, e não quer saber, irmãos. Então isso é uma mentira também, que o mundo prega, que o mundo quer mostrarmos que muitos não têm oportunidade, e na verdade todos têm oportunidade. A luz está. Então, versículo 9, né? Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Então imagina, irmãos, imagina que o mundo foi feito por Jesus, tudo, né, irmãos? Tudo é por ele e para ele, mas o mundo não conheceu Jesus. Quem que o mundo conheceu, irmãos? Se os homens não conheceu Jesus, quem que os homens conheceu? Quem que trabalhou o tempo todo no lugar de Jesus? Quem que trabalhou? Então, aqui já tem uma revelação, né, irmãos? Aqui já tem uma revelação. Versículo 11, ó. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, imagine que Jesus ele veio, nós lemos aqui que o verbo se fez carne, né, irmãos? Jesus era a palavra, estava com Deus, né? E a palavra era Deus, e essa palavra, irmãos, se fez carne, habitou entre nós. Então Jesus veio ao mundo, e os homens não receberam Jesus. Os homens não quiseram Jesus. Por quê, irmãos? Porque a doutrina de Jesus era outra. Então eles queriam permanecer no que eles estavam. E até hoje é assim. Quando você leva Jesus puro e verdadeiro às pessoas, elas têm oportunidade de seguir após ele, ou oportunidade de rejeitar ele. Falam, não, eu não quero, para mim não dá, né? Para mim não dá. Versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no quê, irmãos? No seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram do quê? De Deus. Então, quando você nasce, irmãos, a criança nasce, ela nasce na semente corruptível, mas depois ela tem a oportunidade de crer em Jesus, crer na luz, seguir após a luz e ser gerado novamente. Então, todos aqueles, né, irmãos, que querem salvação, devem ser gerados novamente, devem receber esse poder, irmãos, o poder de ser feito filhos de Deus. Isso é feito filhos de Deus aos que creem no nome Jesus. Esse nome, irmãos, é sobre todo nome. Não há nome maior que o nome Jesus. Ele recebeu o nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho deve se dobrar, irmãos. Todo. Os que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua deve confessar que Jesus é Deus, irmãos. E não há outra situação. Então Jesus, ele é tudo em todos. Jesus, ele é maior que tudo. Acima de Jesus não existe. E as pessoas não têm Jesus dessa forma. Não tem. Uns têm Jesus como um profeta, outros têm Jesus como filho de Deus. Filho de Deus. Simplesmente, irmãos. Simplesmente filho de Deus. Então Deus enviou seu filho, o filho veio, morreu na cruz, e está tudo certo, irmãos. E está tudo certo. E aí quando se fala o nome Jesus, ninguém relaciona o nome Jesus à obediência. E quando se fala obediência, não é uma simples obediência. É obediência até a morte, e morte de cruz. É obediência, irmãos, quando tudo estava ruim para ele. É obediência quando havia perseguição a ele. É obediência quando ele estava sofrendo de dor, de frio, de sede. É obediência em todas as situações. É obediência quando tudo estava bom também. E ele disse aos discípulos, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Imagine, irmãos, imagine. E ali estava Jesus como homem ali. Não era Jesus Deus ali. Era Jesus como homem. Então ele se fez homem. O verbo se fez carne, né, irmãos? Como vai dizer aqui, ó, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e do que mais, irmãos? Cheio de graça e de verdade. Então, Jesus ele manifestava a glória do Pai. Cheio de graça e de verdade. Aqui no versículo 17, vai dizer aqui, né, irmãos? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai. Este o fez o quê, irmãos? Então, ele fez o mundo e o mundo não conheceu ele. Né, irmãos? Quem que o mundo conheceu? O Pai, ele fez conhecer. Quando Jesus vem, ele trouxe o quê? A imagem, a glória. Ele trouxe o entendimento que o Pai determinou que ele desse à humanidade. Então, o entendimento, irmãos, o entendimento verdadeiro veio através de Jesus. A palavra verdadeira veio por Jesus. A luz verdadeira veio por Jesus.
lá no Gênesis, lá, irmãos, quando na criação ali, que na verdade, nós não temos aquilo como a criação, né, irmãos? Gênesis, nós não temos aquilo como a criação na totalidade dela. Existe muita coisa além daquilo. Então, os religiosos, as pessoas, quando lê o Gênesis lá, eles têm aquilo como o princípio de tudo, ali é a criação de tudo e está tudo certo. Não é isso, né, irmãos? Tem muita coisa além daquilo e ali também tem uma luz. Só que aquela luz, irmãos, essa luz que nós vemos aí, ó, essa luz que ilumina o mundo, essa luz não significa nada. Quando se fala de luz verdadeira, quando se fala em luz que vem por Jesus, é entendimento, irmãos. É uma luz que esclarece o entendimento do ser humano. Quando o mundo estava em trevas, a luz raiou. Então os homens estavam na região e sombra da morte. A luz raiou, o entendimento raiou. As pessoas passam a entender as coisas, entender como que funciona o mundo espiritual, como funciona, irmãos, a vida do ser humano. Jesus, ele veio, irmãos, e ele foi obediente até a morte de cruz. A palavra fala lá em Hebreus 12 que ele tinha um gozo proposto. Qual que era o gozo que ele tinha? Cumprir a missão dele e voltar para a glória. Cumprir a missão dele e deixar esse reino que não é dele, voltar para o reino dele e continuar a obra lá. Porque ele disse, ó, eu vou e vou preparar morada para vocês. E se eu for e preparar lugar para vocês, eu vou vir e vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então ele nos dá essa garantia, irmãos. E é esse Senhor que nós servimos. É esse Senhor que nós defendemos. Seria muito simples nós acreditarmos, irmãos, que tudo começou lá em Gênesis, o começo de tudo ali, e está tudo certo. Achar que todo o trabalho que teve no Antigo Testamento foi o Pai de Jesus que fez, que realizou, e que Jesus ele veio simplesmente para morrer, irmãos. Simplesmente para morrer. Ele veio simplesmente para morrer e está tudo certo. E não é isso. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, irmãos, ela representa a ressurreição de cada um de nós. A ressurreição de Jesus representa uma nova vida para cada um de nós, porque ele ressuscitou para que nós fôssemos justificados. Imagina, no mundo que nós estamos, a pessoa poder andar por ele justificada. Imagina os demônios querer puxar rasteira em você, e não é simples assim. Os demônios não têm poder sobre o cristão de fazer o que ele quer, irmãos. E nem com a raça humana de fazer o que ele quer. Então imagine isso. Imagina que o diabo, ele tinha um império da morte. Irmãos, o império da morte, ele dominava isso. E aí Jesus vem e ele morre. E ele ressuscita, ele vence a morte, ele vence o pecado, ele vence a lei. E aí hoje, irmãos, o maligno, ele não tem a força que ele tinha antes. Jesus venceu. Mas ele ainda domina esse mundo. E as pessoas estão dominadas por ele, as pessoas estão andando, as pessoas estão caminhando do jeito que elas querem, mas existe nesse mundo uma luz. E essa luz, irmãos, é o cristão. Essa luz é Jesus na vida de cada um daqueles que creem. E essas pessoas que creem, elas oram, essas pessoas que creem, elas se colocam diante de Jesus, essas pessoas que creem, elas intercedem, essas pessoas que creem, irmãos, elas dão bom testemunho. Então tudo isso influencia no mundo espiritual. Imagine que nós temos nossos filhos, temos nossa família, e muitos deles não querem saber de Jesus. Imagina o que seria, irmãos, o que seria da vida deles e na vida de todos aqueles que estão no mundo, se não fosse aqueles que creem, se não fossem aqueles que abalam o mundo espiritual pela fé, né, irmãos? Seria muito pior, muito pior. Se olharmos lá para Sodoma e Gomorra, como estava lá, irmãos, seria pior que aquilo. Pior que aquilo. Imagina uma mulher saindo na rua e os homens atacando ela e estuprando ela. Imagina você saindo na rua e as pessoas te roubando assim, ó, se juntando e te roubando. Ah, mas hoje também tem isso. Tem, mas é tanto, irmãos. Eu, por exemplo, né? Eu tô com 51 anos. Eu nunca fui roubado, irmãos. Já tentaram me roubar, não conseguiram. Né? Mas tem pessoas, meu pai, por exemplo. Meu pai tem 85 anos. E nunca fiquei sabendo que ele passou por apuro na rua. De alguém chegar e bater nele, roubar ele. Não. Então isso não é com todo mundo. Aqui tem tanta gente na rua que acontece, né, irmãos? Acontece as pessoas serem roubadas, existe tudo isso. Porque o pecado está no mundo. Mas imagine se isso aí, irmãos, virasse uma Sodoma e Gomorra mesmo. Como seria? Então não é assim. Ah, mas em alguma parte do mundo é desse jeito. Irmãos, poderia ser pior. Poderia ser pior. Não há situação ruim que não possa piorar. E eu digo para os irmãos que se não é pior, é por conta da luz que está ainda no mundo, irmãos. Que está no mundo. E essa luz é o cristão, né, irmãos? É o cristão. E essa luz tem que atingir, irmãos, atingir aqueles que hão de crer, irmãos. Aqui em João mesmo, capítulo 3, irmãos, o versículo 16, nós conhecemos bem também. Então aqui, irmãos, vem a oportunidade ao ser humano.
João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha o quê, irmãos? Vida eterna. Então Deus amou o mundo, irmãos, de tal maneira. Quando fala de tal maneira, é uma maneira que não dá para expressar, não dá para dizer, irmãos. Não tem como entender o quanto que Deus amou o mundo, amou as pessoas. Deu seu Filho único. Quem que é capaz, irmãos, de dar o seu Filho único? E quando diz que ele deu o seu Filho único, é para a gente poder entender, irmãos, entender que ao ser humano isso é impossível. Ah, mas tem uma mãe lá que deu o filho a troco de nada. Irmãos, tem uns casos, tem uns fatos isolados, aí tem mesmo, irmãos. Isso aí sempre vai ter, né? Mas do modo natural, né, irmãos, no geral, uma mãe ou um pai não tem coragem de dar seu filho pelo pecado de ninguém, irmãos. Não tem coragem, né? Não tem como isso daí. Mas o pai, ele amou. Deus amou o mundo de tal maneira, e quando fala o mundo aqui, é os homens e mulheres. Aí diz aqui, ó, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí muitos dizem assim, né? Ah, Deus não julga ninguém, né? Deus não julga ninguém, e não sei o quê. Irmãos, aqui está dizendo condenação. Ele não veio para condenar o mundo. Mas por que ele não veio para condenar o mundo? Diz aqui, ó, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, quando Jesus vem ao mundo, toda a raça humana já estava condenada, irmãos. Não foi Jesus que veio condenar o mundo já estava condenado. Porque o mundo já tinha um Senhor, o mundo já tinha uma palavra, tinha uma lei, o mundo já tinha doutrina, o mundo já tinha um curso. O mundo estava em trevas. As pessoas já estavam condenadas. Condenado, o que quer dizer condenado, irmãos? Irmãos, condenado é sem oportunidade. Quando a pessoa está condenada, não tem mais como fazer mais nada, irmãos. Está condenada já. Não é que ela vai ser julgada, não. Ela já está condenada. Então, quando Jesus vem, ele encontra o homem nessa situação, condenado. Condenado. Então ele vem para salvar, ele vem para resgatar, ele vem dando oportunidade. Essas pessoas que estavam condenadas, irmãos, as profecias já estavam lá. Já tinha profecias falando do Messias, falando de Jesus. Já existia profecias falando da graça que havia de se manifestar. Já havia profecias falando de uma salvação, de uma libertação. E as pessoas não quiseram saber disso, irmãos. Quando Jesus vem, ele manifesta ali a verdade. Ele passa a curar as pessoas. Curar as pessoas do quê, irmãos? Curar pessoas somente de enfermidades? Não, ele traz entendimento. Quando ele cura o cego, ele está dando vista ao cego. Ele está fazendo com que o cego enxergue, irmãos. Ele prega para esse cego. A palavra chegou. Quando ele cura o coxo, quando ele cura... Irmãos, ele vem sim curando as pessoas na carne, mas também vem trazendo uma libertação. Ele vem fazendo as pessoas andarem direito, as pessoas enxergarem, as pessoas ouvirem, não é, irmãos? Ele vem trazendo isso. Ele vem trazendo um entendimento. As pessoas não quiseram. Elas quiseram permanecer nas trevas. Permanecer nas trevas. Os 10 leprosos lá, curou os leprosos. Irmãos, aqueles leprosos, quando ele cura os leprosos, as pessoas podem pensar, é só uma lepra, curou da lepra. Irmãos, o leproso não tinha vez na sociedade, irmãos. O leproso, ele não podia entrar no templo, o leproso, ele não podia conviver com a sua família, o leproso, ele tinha que se isolar. Se isolar, ninguém podia tocar nele. Quando Jesus vem, ele cura o leproso, ele liberta o leproso, ele dá oportunidade, irmãos. Oportunidade. Essa oportunidade que as pessoas não enxergam. Porque quando Jesus chega na vida da pessoa, seja quando ele veio ao mundo, seja hoje, através da pregação da palavra. Quando nós pregamos a palavra hoje, é Jesus falando. E ele vem dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quando a mensagem chega, muitas vezes a pessoa ela encara isso somente como uma mensagem. Não é, irmãos. É uma mensagem, mas é uma mensagem trazendo o quê? Primeiro, libertação. Vem trazendo oportunidade de arrependimento. Libertação, por quê, irmãos? Porque a pessoa muitas vezes está presa a tantas coisas que ela acredita assim, para mim não tem mais jeito. Eu não consigo me libertar disso. Eu não consigo me livrar disso. A minha vida não tem mais jeito. Muitas delas chegam ao suicídio. E está tão presa nesse falso entendimento, está tão presa no engano, que os demônios começam a atiçar a pessoa a se matar, irmãos. Eu já vi relatos de pessoas que estavam nessa situação e que chegaram à beira da morte, à beira do suicídio, que elas diziam que o diabo falava no ouvido delas, ensinava elas a fazer um laço na corda. Ela não sabia fazer, irmãos. Não sabia fazer. E o diabo ensinava ela a fazer o laço para se enforcar, irmãos. Imaginem isso. Imaginem. Então, as pessoas estão presas a muitas coisas. Então, quando a mensagem do evangelho ela chega libertando, ela chega dando oportunidade. E aí, muitas vezes se cumpre isso daqui, ó. Versículo 18, né, ó.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Olha só a condenação, qual que é, irmãos? Hoje, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal rejeita a luz, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, como eu havia dito, as pessoas elas pensam assim, para mim não tem mais jeito, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo. Irmão, só tem um jeito de vencer, é se entregando a Jesus. Cada um de nós só tem um jeito de ser liberto de alguma coisa, se entregando a Jesus. Ah, mas eu estou preso ainda em tal coisa. Se entrega a Jesus. Eu não consegui ainda vencer essa área da minha vida. Essa área da minha vida ainda me sufoca, essa área da minha vida ainda me impede de seguir adiante, me impede de ter liberdade para confessar Jesus. Se entrega a Jesus, entrega isso nas mãos dele. Irmãos, a palavra diz que se nós temos falta de sabedoria, temos que pedir a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente. E o mais importante de tudo, irmãos, ele não lança em rosto. Senhor, eu estou precisando de sabedoria para vencer essa questão. Ele não vai falar, você é um porco imundo, você está pecando, você está em pecado, você está... Não, irmãos, não é isso. Não é isso. Não é isso. Nós, muitas vezes como pais, né, como quando uma criança chega no pai e vem pedir uma ajuda, né, irmãos? Muitas vezes a gente está num momento ruim ali e acaba lançando em rosto alguma coisa, né? Ah, você cai, mas também você não para, não é assim? Ah, mãe, machuquei meu joelho, mas também você não para. Irmãos, Deus não faz isso. Nós fazemos isso porque nós somos falhos. Quando a criança chega e fala assim, mãe, machuquei meu joelho. Qual é a primeira coisa, irmãos? Cuidar do joelho, não é? Cuidar do joelho. Mas não é assim que funciona. Nós lançamos em rosto, nós somos falhos. E muitas vezes nós acreditamos que com Deus também vai ser assim, irmãos. A pessoa acabou de praticar um pecado. Irmãos, ela tem que sair daquilo, ela entende que ela tem que sair daquilo. A quem ela vai recorrer, irmãos? A Jesus. Mas aí ela pensa assim, acabei de cometer, vou recorrer a ele. Acha que ele vai lançar em rosto assim como nós lançaríamos em rosto. E ele não é assim. Então, versículo 19, né? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal rejeita a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós precisamos, irmãos, a cada dia buscar, né, as obras feitas em Deus. Temos que a cada dia entender o ponto que nós precisamos mudar e nos colocar diante dele. Nós não podemos ser daqueles, irmãos, que identificam uma situação e deixam de lado. Nós não podemos deixar de lado uma situação. Tem muitas coisas na minha vida que eu não consegui vencer, muitas coisas na vida dos irmãos que os irmãos não conseguiram vencer. Isso é com todo mundo, irmãos. Com todo mundo é assim. Ainda que você não percebeu ainda o que você tem que vencer, pode ter certeza que existe. Por quê? Porque a palavra diz que nós devemos ser aperfeiçoados todos os dias. Por quê, irmãos? Porque a nossa referência, que é Jesus, ele é perfeito. Então nós não podemos ser mais ou menos. Nós temos que buscar a perfeição. Buscar a perfeição. E quando eu busco a perfeição, eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu estou buscando a perfeição para quê? Para ser aperfeiçoado. Eu já vi muita gente dizer assim, pô, mas não adianta, você nunca vai ser perfeito. Não adianta, nunca vai ser perfeito. Irmãos, se nós praticarmos a palavra, nós vamos buscar a perfeição. Buscar é diferente de ser, irmãos. Se eu fosse, eu não precisaria buscar. Quando eu digo, a palavra diz que nós temos que ser aperfeiçoados, nós temos que ter obras feitas em Deus. Nós temos que nos entregar todos os dias. Nos entregar. E ele vai, irmãos, ele vai nos ajudar em tudo. Isso é certeza. Certeza, irmãos. Por quê? Porque ele não é qualquer um. Ele é o Deus que se fez carne e pagou o preço pelos nossos pecados. Pagou o preço pelos nossos pecados. Você vê uma pessoa, muitas vezes, a pessoa milionária. A pessoa ela pratica um ato ali e as pessoas falam assim, olha, o fulano tem tanto dinheiro e ele é humilde. Olha, o fulano tem tanto dinheiro e ele é simples. Não é isso, irmãos? Não é assim? Quantas vezes nós já falamos isso? Quantas vezes nós presenciamos isso? A pessoa tem muito dinheiro e ela se mostrar simples ali. Imagine Jesus, irmãos, sendo Deus, e ele se fazendo homem e morrendo, dando a vida por aqueles que tinham medo da morte, aqueles que não conseguiam vencer nada, irmãos. Não conseguia vencer a mínima das coisas. E ele veio a esse mundo, e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Filipenses, irmãos. Então, Jesus é maravilhoso, irmãos. Filipenses capítulo 2, irmãos. Versículo 5 diz assim, irmãos. De sorte que haja em vós, todos acharam? Capítulo 2, diz assim. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem, irmãos? Aos homens. Imagine que ele, sendo Deus, ele veio ao mundo. Quando ele veio ao mundo como homem, partem para cima dele, irmãos, e querem matar ele em todo o tempo. E maltratam ele, e perseguem ele. Em momento algum, ele usou o poder de Deus ali e fulminou o povo, irmãos. Em momento algum. Quando ele estava indo, deparou com os samaritanos lá, irmãos. Os samaritanos quiseram impedir a passagem deles, e aí os discípulos queriam o quê? Que descesse fogo do céu e consumisse eles. Não é, irmãos? E Jesus falou assim, não sabeis de que espírito sois? Irmãos, isso aconteceu no Antigo Testamento. Aconteceu no Antigo Testamento. Homens foram fulminados ali, desceu fogo do céu e consumiu mesmo. E Jesus fala assim, não, vocês não estão sabendo de que espírito vocês sois, comigo é diferente, com meu pai é diferente o negócio. Então não é assim. Então, em momento algum, ele pegou, irmãos, e usou poderes para fazer nada disso. E se ele fosse usar o poder do pai, não seria para descer fogo do céu e consumir aquele povo. Com ele, realmente, com ele é diferente. Ele usou o poder do pai, sim, para salvar, para libertar, para curar. Para isso ele usou, para trazer luz. Aí diz aqui, ó, de novo aqui, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o que também, irmãos? O efetuar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, quando a pessoa se coloca diante de Jesus, ela não se converte a Jesus pelo poder dela. Ela não se converte a Jesus, ela não sai do pecado, ela não sai do erro, ela não sai do engano, porque ela tem força para isso. Eu vejo muita gente falar assim, eu não venho para a igreja, eu não sigo após Jesus, porque eu estou preso em muitas coisas, então primeiro eu vou mudar a minha vida e depois eu vou seguir após ele. Irmãos, isso aí não tem como. Isso aí é impossível. A primeira coisa é se colocar diante dele e falar, Senhor, eis-me aqui para te seguir. Eu preciso mudar a minha vida. Quando nós estamos com uma dificuldade, não adianta nós acharmos que podemos resolver as dificuldades, irmãos. Nós não podemos, nós não temos força de resolver nada. Nós temos que nos colocar diante dele. Até uma inquietação, nós não conseguimos vencer uma inquietação. Nós temos que nos colocar diante dele. Colocar essa inquietação diante dele, através da oração. Então, o ser humano, ele é dependente de Jesus para podermos alcançar salvação eterna, para conseguir ser liberto verdadeiramente. Irmãos, das drogas, eu já vi muita gente sem Cristo, sem crer em Jesus, sem nada disso. Do alcoolismo, de tantas coisas, eu já vi homens saindo disso. Já vi. Agora, uma coisa, irmãos, é certa. Libertação. Libertação. A pessoa ela pode parar de praticar um ato. Ela pode parar de fazer algo. Pode. Ela pode parar. Mas ser liberta é só em Cristo. E liberdade, irmãos, o que é liberdade? É o inimigo não usar essa pessoa como ele quer. É não operar na vida dessa pessoa como ele operava antes. É não operar como ele quer operar, irmãos. Então imagina que a pessoa ela pode se chegar a Deus, colocar a vida dela diante dele e seguir livremente, irmão, justificada. E se um dia ela tomar um tropeção, ela tem consciência, ela tem entendimento que ela pode se levantar pelo poder de Deus. Pode se levantar. Então isso é muito bom. Isso liberta, irmãos. A vida muda. A vida muda. Porque o que acaba com a vida da pessoa não é só um vício. Quantas pessoas que nós conhecemos que são viciadas em alguma coisa e toca a vida delas, irmãos? Tem família, tem trabalho? Tem. A pessoa, às vezes ela toma todas ali, mas chega na hora de trabalhar, ela trabalha. Na hora de receber o salário, ela recebe. Na hora de pagar as contas, ela paga. E aí ela está presa num vício ali. Tranquilo, mas está tocando a vida dela. Agora, vai chegar o dia em que Jesus vai vir buscar a igreja. E quando ele vier buscar a igreja, todos vão ter que ter o quê, irmãos? A luz dentro de si. As pessoas vão ter que ter o entendimento da verdade. As pessoas vão ter que estar libertas, verdadeiramente. E aí, né, irmãos? Versículo 13, né? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar.
segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo, né, irmãos, usado pelo Espírito Santo. Então ele está alertando os irmãos ali. A palavra deve habitar nos irmãos, eles devem ser irrepreensíveis e inculpáveis. Irmãos, só é inculpável e irrepreensível aquele que não pode ser repreendido, aquele que não pode ser culpado. Irmãos, só tendo a justificação que pode ser assim. O tanto de falhas que nós cometemos, como que eu posso dizer? Eu sou irrepreensível. Como que eu posso dizer? Eu sou inculpável. Se eu cometo transgressão. E o mundo inteiro fala assim, o fulano fala que é crente, mas ele também peca. Sim, irmãos, mas tem uma diferença muito grande. Uma coisa é você estar sem Cristo, sem Jesus, e você pecar e não ter uma justificação. E você está em Cristo, seguindo após Ele, você pecar e você ser justificado por Ele e o diabo não poder montar nas suas costas. É você não carregar o fardo do pecado, é você não carregar o fardo do engano. O jugo da lei, a lei condenando. Essa é a diferença. Então, aquele que segue após Jesus, ele é inculpável, ele é irrepreensível, desde que ele seja sincero. Tem que haver sinceridade. Toda vez que o cristão erra, ele tem que ser sincero e se colocar diante de Deus. Senhor, eu preciso mudar isso, eu quero mudar isso. Tem que haver um arrependimento, irmãos. E arrependimento é mudança de comportamento, mudança de mente, é mudança de atitude. Então não existe justificação sem a sinceridade, irmãos. Não existe. Para o cristão tem que haver sinceridade. Para as pessoas sem Cristo tem que haver conversão. Conversão. E aí no fim da caminhada é salvação eterna, irmãos. Salvação eterna. E aí diz aqui, versículo 16, né, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e ainda que seja oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Então o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que eu me dou, ainda que eu sou perseguido por servir a Jesus, por lutar pela fé de vocês, ainda que eu me dou e me entregue, né, eu me alegro. Eu me alegro por quê, irmãos? Porque ele já vê o resultado lá na frente. Ele vê que quando Jesus vier, irmãos, buscar a igreja, muitos vão ser salvos, muitos vão seguir após Jesus. E vai se cumprir a palavra, né, irmãos, lá de Apocalipse, quando diz que naquele dia, irmãos, após aquele dia, novos céus e nova terra surgirão. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais nada, irmãos. Hoje, a nossa vida é sofrimento. Hoje é padecimento. Ele diz aqui, versículo 18, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo. Então, ele estende isso aqui, irmãos, a todos nós. Nós também temos que nos alegrar. Por quê? Nos alegrar por servir a Jesus, nos alegrar por ser luz do mundo, o sal da terra, como Jesus determina aos discípulos. Não é, irmãos? Vamos concluir em Mateus, irmãos, capítulo 20. Mateus capítulo 28, versículo 11, irmãos. Não, 11 não, 16, irmãos. Perdão, versículo 16. Diz assim, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Até quando, irmãos? Até a consumação dos séculos. Então, Jesus quando ele veio, a luz raiou. Agora, ele já envia os discípulos. Para quê? Para a luz raiar através dos... Para que essa luz não morresse, irmãos. Para que essa luz continuasse. E ele fala assim, ensina, batiza todos, né? Mas ensine eles a permanecer em tudo que eu tenho mandado. Então, permanecer nas palavras de Jesus significa o quê, irmãos? Luz, entendimento. Significa conversão. Significa, irmãos, o amparo que o ser humano precisa. O amparo que nós precisamos. Porque ele diz para os discípulos, eu vou estar com vocês para sempre, até a consumação dos séculos. Irmãos, ele estava com esses discípulos, ele está conosco também. Até o dia da vinda dele, ele está conosco. Mas na minha vida aconteceu tanta coisa ruim, irmãos. Não há situação ruim que não possa piorar, as coisas sem Jesus é pior. Nunca nós devemos murmurar e achar que a situação está ruim, irmãos. Não está ruim. Não está ruim. Com Cristo não está ruim. São obstáculos que nós temos que vencer. São ventos que surgem e nós temos que vencer. Mas aconteceu algo terrível. Irmãos, não é tão terrível assim. Nós enxergamos como terrível. Por quê? Porque nós estamos nessa carne, nesse corpo. Esse corpo é corruptível,
E esse corpo nos traz muitos males mesmo, né, irmãos? E os nossos olhos carnais, eles enxergam as coisas de forma muito errada, irmãos. Mas nós temos que aprimorar os olhos espirituais para enxergar as coisas de uma outra forma. Olhar por outro ângulo, irmãos. Outro ângulo das coisas. Aconteceu algo ruim, irmãos, podia ser pior. Podia ser pior. Não é tão ruim assim. Para Jesus, nada é impossível, irmãos. Nada, 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 nada. Nós podemos nos achegar a Ele diretamente. A palavra fala em Hebreus 4 que nós temos acesso, irmãos. Nós podemos chegar com confiança ao trono da graça, irmãos. E encontrar graça, encontrar misericórdia ali. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Muitas vezes nós levamos uma situação a Deus e nós já estipulamos, estabelecemos o tempo, irmãos, do operar dele. Porque nós queremos para agora, não é? Queremos para agora. Estamos com um problema agora, eu quero a solução agora. Irmãos, é o tempo dele. E vai ser da forma correta. E vai ser. Quantas vezes nós temos as coisas, alguma coisa por perdido, e ele muda a situação. Não é assim? Ele muda a situação. De uma hora para outra, ele muda a situação. Isso acontece, irmãos. Acontece comigo, pode acontecer com vocês, com qualquer um. Então não há situação que ele não possa resolver. Mas nós temos que confiar, irmãos. Confiar. A palavra fala que aquele que pede com fé, ele recebe, né, irmãos? Mas se pedir sem fé, aí não tem jeito, né, irmãos? Mas nós temos, né? Temos fé pela palavra, essa palavra da verdade, e que essa palavra, irmãos, ela possa estar em nossas vidas e possa alcançar aqueles que hão de crer verdadeiramente, em nome de Jesus. Vamos orar? Agradecer a Jesus?